Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, apresentação da palavra de Deus, Salmo do dia, e hoje a reflexão está em Provérbios 28, versículo 13. 28, 13 é um versículo bem conhecido. Eu tenho trabalhado com este tema porque vejo uma necessidade minha e creio também do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, sempre está confessando, ter uma vida bem transparente diante de Deus e pedir a Deus a sua misericórdia. Sempre penso assim: o homem, por mais firme que ele esteja, é vaidoso, é pura vaidade, e cada dia precisamos pedir a Deus que Ele nos dê a sua graça, para que possamos buscá-lo em espírito e em verdade, e que Deus venha aperfeiçoando nossos caminhos. Muito bem, capítulo 28, versículo 13 diz: o sábio, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Lição primeira aqui deste provérbio 28, 13. A confissão trará sobre si misericórdia, tanto do ser humano, do próprio homem, que você confessando e pedindo perdão, ele te perdoa, como o próprio Deus. É bem verdade que algumas pessoas têm dificuldade em perdoar, e quando tem a oportunidade de liberar o perdão, diz assim: quem perdoa é Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos perdoar também, liberar o perdão. Então, esse texto, ele é muito oportuno e traz muitas lições. Alcançará misericórdia quem confessa e deixa. Eu creio que todos nós, em algum momento em nossa caminhada, falhamos, mas pedimos a Deus misericórdia, e Deus nos deu a sua graça, renovando, nos oportunizando de começar uma nova vida. E você olha para trás, sabe o prejuízo que teve ou que tem quem leva a uma vida de pecado. Você busca agora uma vida reta diante de Deus. Como é bom a gente receber a oportunidade. Você já leu a Bíblia, vai ver aquela mulher lá em João capítulo 8, em pleno ato de adultério. Todos com as pedras nas mãos, todos, para dar pedrada naquela mulher e matá-la, conforme dizia a lei. Mas estava ali Jesus Cristo, bendito para sempre seja o nome de Jesus, que olhou a situação daquela mulher. E ele disse: quem dentre vós não tiver pecado, quem não tiver pecado, somente esse pode atirar a primeira pedra, lance o tijolo, meta a paulada, agora só quem não tiver pecado. E a Bíblia diz que todos começaram a soltar suas pedras, começando dos mais velhos até os mais novos. Aprendemos uma grande lição, que Jesus Cristo, ele veio realmente buscar e salvar o que se havia perdido. E não há casos perdidos para Jesus, quando o homem se humilha e confessa. E Jesus Cristo perguntou àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Que oportunidade maravilhosa, que Deus cheio de amor, que perdão, que graça. O amor de Deus nos constrange. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu aprendo muito quando eu vejo esse tema, confissão, perdão de pecados. Todos nós precisamos da graça de Deus. E aqui eu poderia falar de tantos e tantos outros que receberam a graça de Deus. O próprio apóstolo Pedro, que negou a Cristo, mas teve um encontro com ele quando Cristo perguntou: Pedro, tu me amas? E ali perguntando novamente: Pedro, tu me amas? E ele disse: eu amo, Senhor. E por que tu me negaste? Jesus Cristo poderia lançar em rosto o que Pedro fez, mas ele deixou
Pedro refletir. Pedro chorou muito e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus Cristo disse: quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. Me parece uma lição muito imediata. Todos nós precisamos nos converter a cada dia, pedir a Deus o perdão. Não existe um santo perfeito que não tenha falhado ou quem não falha. A palavra de Deus diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente vai ler na Bíblia um profeta como Isaías, quando está diante da graça de Deus, da glória de Deus, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, eu sou um profeta perdido, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e eu estou diante da santidade do Senhor. Um anjo corre e coloca na tenaz uma brasa viva, bendito seja o nome do Senhor, na boca do profeta para ele profetizar, e os pecados dele estavam perdoados. O nosso Deus, ele é rico em misericórdia, ele é rico em perdoar. Agora a palavra de Deus é muito clara quando diz: o que confessa, o que encobre as suas transgressões não vai prosperar, sempre colocando a culpa no outro, não reconhece suas fraquezas, não reconhece o seu delito, não reconhece suas falhas, sempre colocando para o outro. Aqui o texto diz que, por exemplo, João Batista, as pessoas que iam para ele para ser batizado no Rio Jordão, iam confessando seus pecados. João Batista certa vez viu tanta gente e ele disse: raça de víbora, que vos induziu a fugir da ira vindoura. E aqui ele prega: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Se arrependa, peça a Deus misericórdia, que Deus ele vai te ajudar. Portanto, qualquer um que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer um que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do Pai que está nos céus. Está lá em Mateus, capítulo 10, 32 e 33. Precisamos, irmãos, precisamos sim pedir a Deus a sua misericórdia e a sua graça em nossas vidas. Quando alguém reconhece, quando alguém admite a sua falta de um modo honesto, vai experimentar a fidelidade e a justiça de Deus, vai experimentar o perdão dos seus pecados cometidos. A confissão é um sinal de arrependimento. E o texto sagrado diz que confessar é reconhecer, é admitir. Aquele que faz admissão enfrenta um fato, ele não procura subterfúgios, ele não procura culpar alguém, não procura esconder, ele não procura negar sua falha, mas ele diz: fui eu que pequei, e vai receber de Deus misericórdia. Jesus Cristo ensinou 2 homens que subiu o templo para orar. Um começou a orar se justificando: obrigado, Senhor, porque eu não sou como demais homens roubadores, eu sou justo, eu sou dizimista, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. E ali se exaltou. O outro, publicando, e foi orar, nem levantou a cabeça. Ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício, porque eu sou um pecador. E Jesus Cristo fez uma observação: aquele que se exaltou vai ser humilhado, mas aquele que se humilhou, esse será exaltado. A confissão ou ensino a respeito desse assunto muitas vezes é negligenciado no meio do povo de Deus. Tanto no Antigo Testamento, querido ouvinte, como no Novo Testamento, esse ensino está presente. Logo ele é bíblico, logo é necessário. Nesta manhã, quem sabe você precisa se ajoelhar e pedir a Deus perdão. Todo avivamento, todo despertamento genuíno começa com a confissão de pecados. Então, na palavra de hoje, confesse, diga a Deus: Deus, eu pequei, tem misericórdia de mim, eu nasci na iniquidade, como o salmista Davi disse no Salmo 51, eu pequei contra o Senhor. E isso vai ser uma marca sua, porque a confissão é uma marca da nova vida na fé. O indivíduo confessando os seus pecados é uma demonstração que ele entendeu a mensagem de Cristo e ele quer voltar para ele. É interessante que Zaqueu, quando Cristo foi para a casa dele, ele pediu a palavra no meio daquela festa e disse: Senhor, eu pequei, então agora eu defraudei, eu quero restituir, eu quero dar 4 vezes mais, porque tudo que eu fiz de errado eu quero corrigir. E Jesus Cristo disse: hoje houve salvação nessa casa, porque houve confissão. Até o ladrão na cruz do Calvário disse para o outro ladrão: nós estamos aqui porque merecemos, nós praticamos injustiça, crimes, nós fizemos tudo de errado, mas esse nem o mal fez. E disse mais para o Senhor Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo num paraíso. É confissão, entra no céu. Confissão é declarar que errei. Você diz que errei, ou sempre quem erra é teu pai, quem erra é tua mãe, quem erra é tua esposa, quem erra é teu esposo, e você nunca erra. Será que você é inerrante? Ou você precisa nessa manhã confessar: eu pequei? Então, se você disser: eu pequei, eu falhei, eu errei, a misericórdia de Deus vai alcançar você. É o estudo de hoje, é a palavra de hoje que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa
vai alcançar a misericórdia de Deus. Nesta manhã, eu quero dizer a você o que é confissão. Confissão é o esvaziamento, é o rompimento com o pecado, é um desnudar-se, é um despir-se, é descobrir-se diante de Deus. E assim nós precisamos fazer, porque os olhos de Deus sabem de tudo. Não adianta lisonjear, não adianta palavras bonitas diante de Deus. Deus sabe o que eu ando fazendo, o que você anda fazendo também. Na verdade, a confissão, querido ouvinte, é o grito do pecador. Ai de mim! Como disse o profeta Isaías, eu estou perdido, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, eu habito no meio de uma geração de impuros lábios, e eu estou diante da palavra do Senhor. E quando a gente confessa, aleluia, alcançará misericórdia. Confessar é muito diferente da atitude de Adão, que ficou escondido, porque confessar é não se esconder, é dizer, estou aqui, Senhor. A confissão é a atitude de humildade, ou de humilhar-se diante da santidade de Deus. Então, nesta manhã, você ouviu essa mensagem, você ouviu essa palavra de Deus, essa breve reflexão. Está na hora de você parar de estar se justificando e dizer, não fui eu, foi alguém, dizer, Senhor, a falha está em mim. Bendito seja teu nome, a falha está em mim, mas eu quero pedir perdão dos meus pecados. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13 é a reflexão, é o salmo do dia.